Olá pessoal, meu nome é Daniel Ramires e esse é o Desconversas Literárias, Socializando a Leitura. Chegamos na 7ª semana do nosso projeto e para quem está acompanhando a série, sabe que se trata de um projeto sobre literatura. E eu estou aqui para falar com vocês sobre Luiz Fernando Veríssimo e suas crônicas. Então, sem mais delongas, toca a vinheta e vem comigo. Vamos começar nossa conversa falando sobre o livro Ironias do Tempo, que foi compilado pelas escritoras Adriana Falcão e Isabel Falcão. O livro agrupa 77 crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Mas antes de falarmos sobre vida e obra de Luiz Fernando Veríssimo, vamos falar sobre crônica. A crônica vem do grego cronos, relacionado a tempo. E esse termo foi relacionado diretamente para designar uma lista de acontecimentos ordenados cronologicamente. A crônica, de modo geral, é um texto breve, subjetivo, geralmente escrito na primeira pessoa do singular. O diálogo aparece na crônica como uma conversa do autor com o leitor imaginário, quando sendo um monólogo, como autorreflexão e diálogo. No que diz respeito à linguagem, ela se notabiliza por ser coloquial, priorizando termos comuns à fala da época em que ela é escrita. A temática da crônica está relacionada ao cotidiano, sendo o espaço urbano mais recorrente que o rural. Um dos pontos de maior discussão sobre a crônica é a sua característica efêmera. E no que diz respeito à temática, a crônica é livre. Qualquer assunto pode ser pauta para uma crônica. Seja futebol, seja uma briga entre vizinhos, ou sobre diálogos improváveis, tudo pode ser assunto para uma crônica. Ao falarmos de crônica, um dos primeiros nomes que vem à cabeça hoje é o do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo nasceu no dia 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Famoso por suas crônicas e contos de humor, é também jornalista, tradutor, roteirista e músico, saxofonista. Vamos analisar juntos hoje a crônica A Mágica do Rádio, do livro Ironias do Tempo. A Mágica do Rádio. Não posso dizer que me decepcionei na primeira vez em que vi um jogo de futebol no campo. Naquele tempo, pelo menos em Porto Alegre, ainda não havia arame ou fosso protegendo o campo da torcida. Podia-se ver o jogo debruçado sobre uma cerca baixa de madeira na beira do gramado, só arriscando a levar uma bolada ou ser atropelado por um jogador sem freios. Sentia-se o cheiro da grama, ouvia-se o xingamento entre os adversários, era outro universo. Mas estranhei a ausência do locutor. Descobri que futebol apenas visto não existia, crianças, nem radinho de pilha para se levar ao jogo. Era muito diferente do futebol irradiado. Os locutores de rádio nos acostumaram com uma narrativa dramática, mesmo que nada de muito emocionante estivesse acontecendo em campo. Pelo rádio, os ataques do nosso time eram sempre cargas épicas contra a defesa inimiga. E os gols do nosso time não eram apenas bolas na rede, eram bolas na rede acompanhadas por um grito triunfal que repetimos: Gol! Com entusiasmo feroz. No campo, naquela primeira vez, senti falta do drama ininterrupto que o locutor fornecia. O futebol ao vivo, paradoxalmente, era mais incompleto do que o futebol narrado. A mágica do rádio era esse outro universo feito só com vozes. O rádio não era som sem imagem, uma realidade pela metade. Era som criando imagens, uma realidade diferente. Isso não valia apenas para o futebol. O radioteatro era mais realista do que qualquer novela de TV, porque quem fornecia a cenografia, a paisagem e o ambiente era o próprio ouvinte, na sua cabeça e com recursos ilimitados. O próprio noticiário de rádio tinha uma autoridade que a TV nunca conseguiu reproduzir.
Talvez porque uma voz firme concentrasse mais atenção do que a visão de um locutor emitindo-a e ainda por cima maquiado. Claro que não deixei de ir ao campo para ficar em casa ouvindo a narração, imaginando jogos sensacionais em vez de vendo jogos nem sempre tão animados. Mas só com o advento do rádio transmissor que tornou possível estarmos em dois universos simultaneamente, o do jogo contado e o do jogo presenciado. É que senti que a minha experiência do futebol estava completa. Eu tinha o futebol de fato e o futebol das vozes, o mágico. Mas isso foi há muito tempo. Hoje sou torcedor relapso, reduzido a reminiscências nostálgicas e pay-per-view. Assim como num vídeo anterior que você pode assistir aqui no canal, mais uma vez o texto se trata de uma crônica que aborda uma temática vinculada ao esporte. Novamente o autor aborda sua paixão pelo futebol. Mas como já se notabilizou, o papo é menos sobre o jogo e mais sobre os sentimentos despertados a partir do contato com o esporte. E mais, o destaque nessa crônica é a experiência do espetáculo causado pelo futebol a partir da mediação da narração feita por rádio. No caso do texto, a experiência é mediada pelo rádio e pela narração. O que a gente tem em destaque é o jogo narrado por um locutor que transforma, na percepção do narrador, o relato da partida em algo mais emocionante. O que o narrador trata nesse texto é o fato de que o locutor, quando narra uma partida de futebol, deixa a partida muito mais emocionante e dessa maneira, por meio da fala da narração desse locutor, na percepção do cronista, o jogo acaba ficando mais interessante, porque ele supervaloriza os eventos e permite fazer com que esteja ouvindo a narração pelo rádio e consiga imaginar o jogo por meio da descrição do outro, desse locutor. O texto narra a experiência do cronista em sua primeira vez nas arquibancadas, que ele estranhou. A diferença entre o que era ver, imaginar numa partida de futebol, a partida da locução feita pelo rádio, daquele jogo que ele viu ao vivo e da diferença que era. Não posso dizer que me decepcionei na primeira vez em que vi um jogo de futebol no campo. Naquele tempo, pelo menos em Porto Alegre, ainda não havia arame ou fosso protegendo o campo da torcida. Podia-se ver o jogo debruçado sobre uma cerca baixa de madeira na beira do gramado, só arriscando a levar uma bolada ou ser atropelado por um jogador sem freios. Sentia-se o cheiro da grama, ouvia-se o xingamento entre os adversários, era outro universo. Mas estranhei a ausência do locutor. Descobri que futebol apenas visto não existia, crianças, nem radinho de pilha para se levar ao jogo. Era muito diferente do futebol irradiado. O trecho evidencia o contraste entre ouvir o jogo pela rádio e ver o jogo acontecendo ao vivo no estádio. Além disso, o narrador elabora que o jogo no estádio, sem narração, fazia a experiência parecer incompleta, principalmente em jogos pouco empolgantes que não tinham a mão, no caso a voz, do locutor para realizar a mágica que dá nome ao texto. Por fim, no final da crônica, completa a reflexão do narrador, que é torcedor, e comenta sobre como conseguiu aliar a experiência de ter a narração do que acontece no campo com o auxílio do rádio transmissor. Claro que não deixei de ir ao campo para ficar em casa ouvindo a narração, imaginando jogos sensacionais, em vez de vendo jogos nem sempre tão animados. Mas só com o advento do rádio transmissor que tornou possível estarmos em dois universos simultaneamente, o do jogo contado e do jogo presenciado. É que senti que a minha experiência do futebol estava completa. Eu tinha o futebol de fato e o futebol das vozes, mágico, mas isso foi há muito tempo.
Hoje sou torcedor relapso, reduzido a reminiscências nostálgicas e pay-per-view. O cronista, por meio do narrador, mostra que ele continua gostando de futebol, continua gostando de ouvir as locuções, mas o texto termina com uma ironia dele. Ou seja, ele conseguiu aliar o ato de ouvir alguém narrando para ele o jogo e de ver a partida ao vivo, só que sem ir ao estádio, por meio da televisão, especialmente pelo pay-per-view, que são os canais de televisão que só transmitem partidas de futebol. Dessa forma, o narrador aliou o prazer do futebol, a narração que ele gosta, com o conforto do lar. O narrador une o melhor de todos os cenários de uma forma cômoda, sem a aglomeração do estádio e sem perder as imagens que só a narração dava. O que eu destaco nessa crônica é como uma crônica bem desenvolvida e empolgante pode fantasiar um evento nem tão interessante, mas quando contado da maneira certa, pode ser uma experiência extraordinária. Como é o caso da própria crônica como gênero literário. Ela é um gênero que aborda assuntos banais, corriqueiros do cotidiano, como um presente, ir a uma partida de futebol ou a experiência em assistir uma partida sem um locutor. Mas que contada de uma forma habilidosa, consegue criar a experiência distinta para o seu interlocutor. O autor, Luiz Fernando Veríssimo, dessa forma consegue realizar a mágica do texto. Essa é mais uma amostra de Luiz Fernando Veríssimo como cronista. Sua crônica, A Mágica do Rádio. Chegou agora no canal? Te inscreve, ativa as notificações, dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e assista os outros vídeos do canal. Grande beijo, tchau!